Bem-vindos ao canal do Professor Cássio. Hoje vamos falar das operações com os números racionais. Então, esses números racionais vão envolver aí frações, tá bom? E também números decimais, tá bom? Então, olha lá. A gente começa com esse exercício aqui, ó. Qual alternativa representa a fração 9 meios em números decimais? Então, quando eu quero transformar uma fração, que eu vou grifar aqui, ó, esta fração em decimal, eu preciso dividir, né, o número de cima, que é o numerador, pelo de baixo, que é o denominador. Então, eu vou fazer 9. Peraí, deixa eu mudar aqui a caneta. Eu vou fazer 9 dividido por 2. Tá certo? Então, ó, tabuada do 2. 4 vezes 2, 8. Então, ó, começa com 4, né? A gente já eliminaria duas alternativas. Não é a A e nem a C. Ou é a B ou a D. Mas vamos continuar. Sobra 1. Né? 9 menos 8 sobra 1. Restou 1. Vou pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Não dá, né? 1 não dá para dividir porque é menor que 2. Então, você vai colocar uma vírgula aqui e emprestar um zero. Agora sim, 10 é maior que 2. Tabuada do 2. Tem 10? Então, vamos olhar lá, ó. Tabuada do 2 tem 10, né? 5 vezes 2 é 10, né? Para 10, 0, certo? Então, a resposta é a letra D, 4,5. Então, a gente transformou aí fração em decimal. Na 2, ó, qual alternativa representa a fração 35 milésimos em números decimais? Então, olha só. Aqui, ó, 35 milésimos. Quando o número de baixo é 1 e 0, 1 e 100, né? 1 e 00, aliás, que dá 100. Quando for 1000, 10.000, a gente consegue mais fácil, tá? Fazer essa transformação. Olha só. Aqui seria 35 dividido por 1000. Então, para dividir um número por 1000, é fácil, ó. O 35 é como se ele tivesse uma vírgula no final dele, certo? Para a gente dividir por 1000 ele, não precisa montar a conta. É só a gente deslocar essa vírgula imaginária que está no final do número para a esquerda. E quando eu divido, a vírgula anda para a esquerda. Essa regrinha que eu vou mostrar agora só vale para quando eu divido por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000 e assim por diante. Por números que começa com 1 e o resto é tudo zero. Só vale para isso. Então, vamos observar que aqui o 1000 tem 3 zeros, ó. Então, a gente vai andar com essa vírgula imaginária 3 casas para a esquerda, tá? Então, vamos lá, ó. Ela vai andar primeira casa, segunda casa, terceira casa. Então, a vírgula imaginária vai parar aqui, tá? Ela estava aqui, ela vai se deslocar até aqui. 3 casas. 1, 2, 3. O que a gente faz aqui? A gente coloca zeros, né? Onde não tem número. Então, olha lá a resposta, ó. Né? Letra C. Qual alternativa representa a fração 35 milésimos? Olha aqui, essa daqui. 35 milésimos, tá certo? É isso aí. Então, a gente já viu um pouco de transformação, né, de fração em decimal.
vamos ver agora outro tipo de exercício. Vamos ver o 5. Qual alternativa, olha lá, representa a soma dos números decimais 0,65, ou a gente lê assim, ó, 65 milésimos, milésimo não, 65 centésimos e 15 centésimos. Por que que lê assim, ó? Quando eu tenho uma casa depois da vírgula, a primeira casa é a casa dos décimos. A segunda casa é a casa dos centésimos. E se tivesse mais uma, terceira casa seria dos milésimos. Então, como tem duas casas, são centésimos aqui, tá? Então, para a gente somar esses dois números, a gente vai precisar fazer assim, ó. 0,65 mais... O segredo da soma de números decimais é você alinhar as vírgulas. Vírgula embaixo de vírgula. Então, olha lá. A gente alinha as vírgulas e soma normalmente. Ó. 5 mais 5, 10, vai 1. 6 com 1, 7. Com 1 que subiu, 8. Desce a vírgula na mesma posição, 0 mais 0, 0. Então, olha lá, dá 0, 80, ou então 80 centésimos, tá? Que é a alternativa que não tem aqui, né? Tá errado. Tá errado essas questões aqui. Olha, que é a soma dos números decimais. Isso aqui dá 0,80. Olha lá, achamos um erro no exercício. Quer ver? Ó? 0,65 mais 0,15. Olha lá, 0,8, né? Ou 0,8 décimos ou 0,8 centésimos. Então, achamos um erro. Aqui deveria estar escrito, vamos apagar aqui, ó, quer ver? Aqui deveria estar escrito, está muito grande, peraí. Dessa maneira, né? É isso aí. Vamos ver mais um? Número 6. Vamos ver se agora eles não erram aqui, né? Quem produziu isso aqui. Qual alternativa representa a soma? 4,013 mais 10,182. Então, vamos lá. Mesma ideia, ó, que eu falei para vocês. A gente vai colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Então, aqui, ó, vou ter que ter o cuidado do 10, ó, a vírgula ficar aqui, embaixo de vírgula, alinhando as casas, né, ó. Vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos, milésimo embaixo de milésimo. Aí a gente vai passar um traço aqui, vai somar. 3 com 2, 5. 8 com 1, 9. 0 mais 1, 1. Desce a vírgula. 0 com 4, 4. Desce o 1, né? 14,195. Né? Mais uma vez, não tem alternativa aqui, né? Então, vamos provar que está certo. 4,013 mais 10,182. Olha lá, 14,195. E eu estou ensinando vocês corretamente, né? O que está acontecendo aqui, que não está tendo alternativa. Né? Eles, curiosamente, erraram, né? Erraram essas alternativas. Tá? Agora vamos ver aqui na 7, porque a 7 vai falar
o contrário, né? A gente vai achar o contrário da soma, a diferença. Então, a diferença entre esses dois números decimais. Então, para a gente achar a diferença, a gente vai fazer o quê? Subtração. Quando fala diferença, é subtração. Então, a mesma regra, o maior número menos o outro, que é o menor. Alinhando as vírgulas, tá? Vírgula embaixo de vírgula. Olha lá como fica. Então, vamos lá. 2 para chegar no 6, falta 4, concorda? 1 para chegar no 9, falta 8. Desce a vírgula. 2 para chegar no 4, falta 2. 4 para chegar no 2 não dá. Pega emprestado com o vizinho 7, ele vira 6. Empresta um aqui para o 2, ele vira 12. 4 para chegar no 12 são 8, né? E 2 para chegar no 6, falta 4. Então, a resposta é 482,84. Ou a gente pode ler 482 inteiros e 84 centésimos. Tá? Que dá alternativa D, né? Alternativa D. Olha lá. Agora sim. Tá certo? Agora vamos observar outro exercício. Tipo esse 12, ó. Porque eu estou mostrando para vocês a maneira correta de ler um número, né? Ó, associar o número 15,435 à alternativa que o representa. Qual seria a maneira de ler corretamente esse número? Então, é 15 inteiros e 435 milésimos, porque ele tem 3 casas após a vírgula. Então, a única casa a alternativa que fala milésimos é a C, ó. 15 inteiros e 435 milésimos. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tá vendo? Legal, né? Agora vamos ver uma adição de frações. Então, olha lá. Na 13. Assinalar a alternativa com a resposta da adição de 4 sétimos mais 2 sétimos. Então, vamos ver aqui comigo, ó. 4 sétimos mais 2 sétimos. Quando eu estou somando frações e essas frações possuem o mesmo denominador, tá? Quem são, né, os denominadores aqui? Os denominadores são os números de baixo. Quando os denominadores são iguais, tá certo? É simples a soma dessas frações. Basta a gente, então, repetir o denominador, né? Colocar o 7 embaixo e somar os números de cima. Então, 4 mais 2, 6. Então, aqui vai dar 6 sétimos, né? Opa, tá ao contrário. Alternativa D. Tá bom? A mesma coisa vai ocorrer na subtração. Então, aqui ele quer a subtração desses dois números. 8 nonos menos 6 nonos. 8 nonos menos 6 nonos. Então, reparem aqui que os números de baixo, né, chamados de denominador, são iguais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o denominador e vamos subtrair os numeradores, que são os números de cima. 8 menos 6 é igual a 2. Então, olha lá, alternativa B, a resposta. Tá bom? Dízima periódica, a gente já não vai cair nos exercícios agora, a gente já tratou bastante sobre isso. Tá? Vamos ver essa daqui, ó. 16. 14. Qual é a fração mais simples que equivale a 14/21? Como assim, né? Qual a fração mais simples que equivale a 14/21? Gente, aqui
ele quer que a gente simplifique essa fração. Você vai pegar a fração 14/21, vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, para torná-la mais simples. Então, reparem comigo que tanto 14 quanto 21 são múltiplos de 7. Ou seja, tem na tábua do 7, né? Então, divide por 7 em cima e embaixo. 14 dividido por 7 é 2. E 21 dividido por 7 é 3. Aí você fala, professor, eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número? A resposta é sim, tá? Sempre que você vai fazer uma simplificação, você deve, né, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Então, eu tenho aqui a fração mais simples. Por que que é a mais simples? Porque 2 e 3 são números primos. Eles só podem ser divisíveis, né? Eles só são divisíveis por 1 e ele mesmo. Ou seja, o 2 só divide por 2, ou por 1, né? E 3 só divide por 1 ou por 3. Então, não dá para dividir em cima e embaixo por um mesmo número diferente de 1. Porque se eu dividir por 1 em cima e embaixo, vai dar a mesma coisa. Então, esta é a fração mais simples. Porque os dois números não são divisíveis, né? Então, a resposta é 2/3. Tá certo? Agora, a gente vai para algumas operações com frações, tá? Vamos lá, cadê? Simplificação a gente já fez aqui. Ó, vamos fazer a soma aqui dessas duas frações agora, ó. Reparem que essas duas frações, elas possuem denominadores diferentes, tá? Como é que eu vou fazer a soma dessa fração? Então, vamos lá, vou ensinar vocês. Existe uma regrinha prática, tá? Que eu chamo de regra do sorriso. Por quê? Porque você vai começar multiplicando os números de baixo, ó, parece um sorriso. Olha a expressão aqui, ó, parece um sorriso. Então, você vai fazer assim, eu vou multiplicar os denominadores. Começa multiplicando os denominadores. 3 vezes 2, 6. Coloca aqui embaixo a resposta. E aqui com os numeradores, você vai multiplicar cruzado, ó. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Se aqui é mais, a gente continua colocando mais aqui. Como é soma, né? 3 vezes 1, 3. Então, agora é só somar. 4 mais 3, 7 sextos. Pronto, ficou 7 sextos. Sempre que você usar a regra do sorriso, você vai verificar se a resposta dá para simplificar, né? Se dá para dividir esse número aqui em cima e embaixo por um mesmo número. Olhando esse número aqui, a gente já vê que não dá. Por quê? Porque 7 é um número primo. Ele só divide por 7 e por 1. Tá? 6 dividiria por 2, por 3 também, né? Além de por 6. Só que 7 não, só divide por 7. Então, aqui já está na forma mais simples. Então, a resposta de 2/3 mais meio é 7 sextos. Tá? Olha aqui, ó. Reparem aqui que ele fez por um outro processo aqui, tá? Usando o MMC, que é mais complicado. Eu já ensinei a maneira mais simples, tá? Então, repare aqui agora, ó. Na letra B, ele quer que a gente faça essa operação, ó. 1/3 menos meio mais 1/6. Aqui eu tenho 3 frações. Eu vou ensinar vocês a fazer dos dois jeitos agora. Usando o processo do MMC que ele mostra aqui e usando o processo prático. Tá? Então, vamos lá, ó.
usando o MMC. Então, repare que os três denominadores são diferentes. Para a gente achar um número em comum entre eles, porque a gente teria que fazer assim, ó, para somar, a gente tem que colocar um tração e um número aqui, ó, aqui embaixo. Um número que os três sejam divisíveis, tá? Um número que eu coloque aqui e que seja divisível por cada um deles. Para a gente descobrir, existe dois jeitos. Ou a gente usa a regra do MMC, que eu não sei se vocês lembram. Qual que é a regra do MMC, ó? Vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão colocar o 3, o 2 e o 6, que são esses três números, e vão passar um traço aqui do lado. Então, aqui do lado a gente vai colocar só números primos, tá? Então, a gente começa pelo menor deles, que é o 2. Então, algum número deles divide por 2? Sim, né? O 2 e o 6. O 3 não divide e repete. Então, olha lá, não divide por 2, repete. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Agora, nenhum dos números que restou divide por 2. Então, o próximo número primo da lista é 3, tá? Então, vou colocar aqui do lado os primeiros números primos, tá? Para a gente relembrar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Nesse MMC aqui que a gente faz, a gente geralmente só usa os primeiros. 2, 3, 5, 7, no máximo 11. Então, olha lá. Continuando aqui, ó. Todos eles só dividem por 3. Então, olha lá. 3 dividido por 3 vai dar 1. A coluna que já chegou no 1 continua repetindo 1. 3 dividido por 3 é 1. Quando todos chegam no 1, acabou. Acabou, você passa um risco aqui e multiplica esses dois números. 2 vezes 3 é quanto? 6. Então, o MMC de 3, 2 e 6 é igual a 6. Ótimos. A gente já sabe o MMC desses três números, que é 6. A gente coloca aqui embaixo, no denominador. Como é que a gente vai fazer, então, para achar os números que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar três números aqui, ó. Um menos o outro, mais o outro. Do jeito que está aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse número e vai dividir por esse. Então, divide os números de baixo. Ó, 6 dividido por 3 vai dar 2. O resultado você vai multiplicar pelo número de cima. Então, ó, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai colocar o 2 aqui. Se aqui tem menos, fica menos aqui também. Mesma coisa aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3, né? Vezes 1, 3. Então, presta atenção. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. Agora, ó, 6 dividido por 6, 1. Vezes 1, 1. Então, a gente vai colocar mais 1, porque aqui tem o mais. Certo? Então, os números de cima ficaram assim. Então, a gente faz, ó, 2 menos 3, menos 1. Ou você pode somar primeiro os positivos? Pode. Ó, 3 mais 1. Ó, 3 mais 1 vai dar 4. Mas eu estou somando errado, né? Porque aqui o 3 é negativo, ó. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Com 2, 0. Todo jeito aqui vai dar 0, ó. Se você fizer assim, ó. 2 menos 3 vai dar menos 1. Com mais 1, 0. Então, isso aqui dá 0 a resposta. Certo? Dá 0. Agora, você vai me perguntar, e o jeito fácil, professor, usando aquela regrinha do sorriso? O jeito fácil é assim, ó. Como são três frações, ó, 1/3 menos meio mais 1/6. Como são três frações, não dá para a gente usar direto a regra do sorriso. A gente faz primeiro a regra do sorriso com esses dois, tá? A gente aplica aqui embaixo ó, a regra do sorriso com eles, ó.
Então, vamos lá. A gente faz assim, ó. 3 vezes 2, 6. Multiplica cruzado. Você pode comer, quando é negativa a soma, pode começar pelo maior, tá? Tanto faz, vai dar tudo igual, mas ó, 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 1, 2. Então, o certo mesmo aqui era começar pelo 2, tá? Ó, o certo, ó. 2 vezes 1, 2. Menos 3. Vai ficar aqui, então vai dar 2 menos 3 vai dar menos 1 sexto. Por que que eu falo isso? Porque esse número aqui, ó, é maior que esse. Meio é 0,5. E 1/3 é 0,333. Então, meio é maior que 0,33. Então, quando eu faço 0,33 menos meio, dá um número negativo mesmo. Dá menos 1 sexto. Então, ficou agora menos 1 sexto. Então, isso aqui deu menos 1 sexto. Então, agora eu pego esse resultado, menos 1 sexto, e somo com esse, 1 sexto. Usando a regra do sorriso, mas não vai precisar da regra do sorriso, ó. Menos 1 sexto. Opa, coloquei o menos no lugar errado. O menos não é aqui no 1, o menos é aqui, ó. Então, é menos 1 sexto mais 1 sexto. Aqui os dois denominadores são iguais, né? Então, é só repetir o denominador e somar os numeradores. Menos 1 com mais 1, 0. 0 sobre 6, né? 0. Tá vendo? Usei o processo prático e cheguei no mesmo resultado. Aí vai ser com vocês escolhem, né? O jeito de fazer pelo processo prático ou pelo processo do MMC, tá? Olha lá, essa 8, ó. Olha que interessante. Efetue as operações e apresente a resposta na forma simplificada. Então, olha lá. 1/5 mais 2 15avos mais 3 25avos. Então, olha só. Aqui, todos os denominadores são diferentes, certo? A gente vai, né, usar a regra do sorriso, é muito mais fácil. Vamos fazer a conta com esses dois primeiro. Então, vamos lá, ó. 1/5 mais 2 15avos. Aplica a regra do sorriso, olha lá o sorriso. Multiplica os números de baixo, né? 5 vezes 15 vai dar 50, 75, né? Aí multiplique cruzado. 15 vezes 1, 15, mais 2 vezes 5, 10. Então, sempre é melhor começar aqui. Esse vezes esse, deu esse. E esse vezes esse, deu esse. Somou os números de cima, 15 mais 10, 25, 75 avos. Certo? Como ele quer a forma simplificada, repare comigo, ó. Esses dois números aqui, dá para dividir por 5, tá? Dividir por 5 em cima, por 5 embaixo. Então, eu já posso simplificar essa fração que eu encontrei de resposta. Então, ó, 25 por 5 vai dar 5. E 75 dividido por 5 vai dar 15, né? Que a gente tinha acabado de fazer. Quer ver? A gente fez assim, ó. 15 vezes 5, 75. 75 dividido por 5, 15. Então, vai dar 15. Então, olha lá que interessante. Então, a gente transformou em 5 quinzeavos. Então, isso aqui é o mesmo que 5 quinzeavos. Aí a gente falta somar com essa última fração, tá? Então, a gente teria que somar 3 25avos mais 5 quinzeavos. Mas eu tenho uma observação aqui para vocês, ó. Em vez da gente fazer a regra do sorriso e multiplicar esses dois números que ficaram um número enorme, reparem que esse... Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso. Não, não vou. Eu ia tentar simplificar aqui, mas esse não é divisível por 3. Então, não, a gente vai ter que fazer isso mesmo. A gente vai ter que multiplicar os dois denominadores, ó. 15 vezes 25. Vai dar um número grande, hein? Ó, 15 vezes 25.
375. Aí multiplica aqui, ó, 3 vezes 15, 45. 5 vezes 25, 125. Então, é só somar 45 mais 125. Vai dar 130, 170, né? Dividido por 375. Esse é o resultado, então, da soma dessas três frações. Só que ele pede, né, apresente a resposta na forma simplificada. Então, essa resposta aqui não está na forma simplificada. A gente vai conseguir dividir, vamos tentar dividir em cima e embaixo por 5. Por que eu tento por 5 direto? Porque existe uma regra da divisibilidade por 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, esses dois números terminam em 0 e um número termina em 0 e o outro em 5. Então, os dois dá para dividir por 5, com certeza. Então, olha lá, vamos apressar nossos cálculos. Ó, 170 dividido por 5, 34. E 375 dividido por 5, 75. Agora, reparem uma coisa. Esse número não dá para dividir por 5, porque não termina nem em 0 ou 5. Né? Mas esse número aqui dá. Só que eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. E agora, hein? 34 eu consigo dividir por 2, porque é par. Mas 75 não, né? Porque 75 não é par. Termina em 5, 5 é ímpar. Então, não consigo dividir por 2. Será que eu consigo dividir por 3 os dois números? Ó, como eu sei? É assim, ó, para saber se dá para dividir por 3. Esse número eu somo 3 mais 4. 3 mais 4 é 7. 7 não é múltiplo de 3, né? 7 não tem na tabuada do 3. Então, não dá para dividir por 3 esse número aqui. Então, não adianta. Esse dá, porque 7 mais 5 dá 12. E 12 está na tabuada do 3. Esse daria, mas esse não. Então, chegamos num ponto que não vai dar para simplificar mais. Então, a resposta mais simples que a gente encontra é essa. Tá? 34,75 avos. Certo? Essa é a resposta, então. Ó. Letra B. Essa soma aqui, ó. 2 mais 4 nonos menos 11 sextos. O que a gente pode fazer aqui? Aplica a regra do sorriso nesses dois. Então, vamos lá. 4 nonos. Cadê um pouco? 4 nonos menos 11 sextos. Então, vamos lá. Regra do sorriso. Multiplica os números de baixo. 9 vezes 6, ou 6 vezes 9, 54. Multiplica cruzado, ó. 6 vezes 4, 24. Menos 9 vezes 11, 99. Então, ficou menos 99 menos 24, né? Setenta e cinco. Ficou menos 75 sobre 54. Olha lá. Mais 2. Então, vou ter que somar isso aqui que deu, que é o resultado disso aqui, com 2. Será que dá para simplificar isso aqui? Dá. Dá para dividir por 3 em cima e embaixo, ó. 75 por 3 vai dar 25. 54 dividido por 3 vai dar 18, né? Quer ver? É. Então, ficou menos 25 18avos. Menos 25 18avos. Dá para simplificar mais? Não, porque o 25 só dá para dividir por 5 e por ele mesmo, por mais nenhum outro número. Então, como de baixo não divide nem por 5, nem por 25, né? Então, já está simplificado. Então, agora a gente pega essa fração, soma com 2, né? Então, lá, 2 mais
25. Menos, né? Porque o número é negativo. Já deixa menos. Dois menos 25/18. Olha lá. O que a gente faz? Como aqui o 2, a gente pode colocar um debaixo dele, ó, para ele virar uma fração. A gente consegue usar a mesma regra do sorriso. Então vai ficar, ó, 1 vezes 18, 18. Multiplica cruzado. 2 vezes 18, 36. Menos 1 vezes 25, 25. 36 menos 25 vai dar 11. Então vai dar 11/18. Olha lá a resposta desse exercício. Tá certo? Multiplicação de frações, tá? Multiplicar frações, gente, é muito fácil, tá? Então, olha lá, efetue as operações e apresente a resposta na forma simplificada. Então, eu tenho aqui, ó, multiplicação de duas frações. Então, para multiplicar duas frações, é muito mais fácil que somar e subtrair, tá? Então, olha lá, é simples. Você coloca o traço aqui, multiplica o de cima pelo de cima. Então, 3 vezes 8, 24. E o de baixo pelo de baixo. 4 vezes 12, 48. Pronto. Já achei a resposta. Mas como ele quer forma simplificada, a gente vai dividir em cima e embaixo aqui, ó, pelo mesmo número. Vamos começar dividindo por 2, tá? Apesar que eu acho que dividiria por 4 aqui, né? Vamos dividir por 4, que é mais fácil, vai ficar mais simples. 24 por 4 vai dar 6, e 48 por 4 vai dar 12. Daria para dividir por 8, então, tá vendo? Ó? Percebam que daria para dividir por 8, quer ver? Ó? Que era mais simples ainda. Ó. 24 por 8 dá 3, e 48 por 8 dá 6. Que ainda dá para simplificar, ó. Por 2. Não, que por 2? Por 3, gente. Tentando dividir 3 por 2. 3 por 3 vai dar 1. 6 por 3 vai dar 2. Então, ou seja, o que a gente conclui? Se a gente tivesse dividido em cima e embaixo aqui, ó, direto, ó, quer ver, ó? Direto por 24, ó. 24 por 24 é 1. 48 por 24 dá 2. Já daria a resposta direta. Meio. Tá aí. Você viu como é fácil multiplicar duas frações? É só multiplicar os números de cima e os números de baixo. Correspondente. Tá? Vixe, tudo isso aqui. Olha o que ele fez. Tudo isso para chegar na resposta meio. Tá? Vamos ver aqui agora essa, a letra B. Ele quer que a gente multiplique essas três frações. A mesma coisa, a gente multiplica duas primeiro e depois multiplica a outra. Tá? Então, vamos multiplicar essas duas primeiro. Ó. 3 vezes 121. Então, vamos lá, vamos colocar assim. Ó. 3 vezes 121 vai dar 363, é isso? Vou puxar aqui, ó. Isso. 11 vezes 121 vai dar... Vixe, vai dar 1.000 e alguma coisa. 1.320. Opa. Agora a gente tem que multiplicar por esse aqui, né? Então, esse resultado vezes isso. Tá? Vezes 11. Então, vamos lá. Gente, olhando aqui assim, vai ficar um número muito grande para a gente simplificar. Eu pensei aqui agora, ó, vou falar uma coisa para vocês. Aqui, a gente pode, quando a gente tem tudo multiplicando, tá vendo? Essa regra serve também para quando está tudo dividindo, tá? A gente já pode simplificar os números antes de fazer a operação. Certo? Então, olha só. Aqui, ó, nessas duas aqui, quando eu faço a conta, eu posso dividir esse número aqui por 11 e esse número aqui por 11 também. 121 dividido por 11, quando eu faço essa conta, isso aqui vai dar 11, tá? Porque 11 vezes 11 é 121, tá?
E quando eu divido esses aqui, 11 por 11, vai dar 1. Então, ficou bem mais simples. Ó. Ficou 3 sobre 1 vezes 11 sobre 120 vezes, agora, 5 sobre 11. Agora, eu posso fazer a mesma coisa. Ó. Eu posso pegar esse aqui e dividir por 11, que vai dar 1. E esse aqui, dividir por 11, que vai dar 1. Então, agora vai ficar, ó, 3 sobre 1 vezes 1 sobre 120 vezes 5 sobre 1. Só que me veio uma ideia na cabeça aqui, ó. Antes de a gente finalizar aqui, ó. A gente poderia também fazer esse aqui, ó. Dividir o 5 por 5 e o 120 por 5. Tá? Por quê? 5 dividido por 5 é 1. E 120 dividido por 5 vai dar... Peraí. 24? Não. Acho que é. É, 24. 24, tá vendo? Aí você me pergunta, professor, eu posso fazer isso só com o número? Tá? Só com o 5? Não. Você tem que fazer assim, sempre cruzado, tá vendo? Ó? Você tem que fazer com os dois números, um de cima e um de baixo, do outro lado. Sempre simplifica cruzado. Ó, simplifiquei esse, cruzado, tá vendo? Forma de X. Tá? Então ficou 3 sobre 1 vezes 1 sobre 24 vezes 1 sobre 1. Olha como ficou mais simples, gente. Em vez de fazer aquela conta enorme. Então agora a gente faz assim, ó. 3 vezes 1, 3. Vezes 1, 3. 1 vezes 24, 24. Vezes 1, 24. Ainda a resposta que ficou, ainda dá para dividir por 3 em cima e embaixo. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 24 por 3 vai dar 8. Então eu tenho aqui 1 oitavo. Olha lá. 1 oitavo. Tá vendo? Tá aí. Multiplicamos duas frações. Certo? Então, para multiplicar frações, é só multiplicar o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 quintos vezes 10 sétimos. Ó, 3 vezes 10, 30. 5 vezes 7, 35. Pronto. Divide por 5 em cima e embaixo aqui. Vai dar 6 sétimos. Na forma simplificada. Tá bom? Rapidinho aqui, antes da gente finalizar, eu vou mostrar como que a gente divide frações, tá? Então, olha, observa aqui comigo que também é fácil dividir frações. Que na divisão de frações, a gente não vai dividir nada. A gente vai acabar multiplicando. Mas para poder multiplicar, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Então, observa comigo aqui, ó. Ele quer que a gente divida 8 quintos por 5. Então, ó, ele quer que a gente faça essa conta. Ó. 8 quintos dividido por 5. Tá? Então, o 5 é como se ele tivesse o 1 embaixo dele, tá? A gente pode escrever ele na forma de fração também. Então, olha só, eu representei a divisão de frações como se fosse uma fração gigante. Lembra que a fração é divisão. Fração é divisão. Não esqueçam disso, tá? Então, 8 quintos dividido por 5. Como que eu faço essa conta? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai repetir a primeira, essa é a primeira. A de cima sempre é a primeira, tá? Você vai repetir a primeira. Em vez de dividir, você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? É a de baixo. Você vai inverter a segunda. Ou seja, qual que é o inverso de uma fração? É você trocar o número de cima. Aliás, o número de baixo sobe e o número de cima desce. Tá vendo? Inverti, ó. Inverteu. Agora virou uma multiplicação de duas frações. Então vai ficar 8 vezes 1, 8. 5 vezes 5, 25. Então a divisão
De 5 oitavos, né, por 5, dá 8/25. Essa é a resposta. Vamos fazer com esse aqui? Mais um? Então, olha lá, ó. 2/3 dividido por 3/5. Você já pode fazer direto, ó. Repete a primeira é essa, e multiplica pelo inverso da segunda. Inverte a segunda. Em vez de 3/5, fica 5/3. Agora multiplica, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. 10 nonos. Essa é a resposta, então, de 2/3 dividido por 3/5. Tá vendo? Olha aí. Ah, o professor Cássio fez uma coisa errada aqui, nem percebi, gente. Ó, agora que eu fui perceber, ó. Aqui, ó, eu inverti. É 5 oitavos, gente. Acontece, né? Então, ó, 5 oitavos multiplicado pelo inverso de 5. O inverso de 5 é 1/5. Eu não tinha percebido, hein? Ó, 5 vezes 1, 5. E 8 vezes 5, 40. Mas antes de fazer isso aqui, ó, vou dar uma dica para vocês, ó. Reparem que aqui o 5 está multiplicando por 1 em cima e multiplicando 8. Como o 5 está multiplicando em cima e embaixo, a gente pode cortar, a gente fala, né? Corta em cima e corta embaixo. É como se dividisse por 5 em cima e embaixo, né? Desce 1. Então ficou 1 aqui, ó, no lugar de 5. Então aí ficou 1 vezes 1, 1. E 8 vezes 1, 8. 1 oitavo. Agora sim, agora tá certo. Eu tinha invertido aqui, ó. Sem perceber, eu inverti a fração em cima. Então é 5 oitavos dividido por 5 dá 1 oitavo. Tá? Olha lá, 1 oitavo e 10 nonos. Vamos lá, pessoal, para a gente finalizar as operações com os números racionais, tá? Envolvendo frações, então, e números decimais, a gente vai fazer aqui alguns exercícios de potenciação e radiciação, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, potenciação, né? Letra A. 2/3 ao quadrado, né? Elevado a 2. Como é que a gente faz para fazer essa operação? Gente, para fazer essa potenciação, você vai elevar ao quadrado os dois números, o de cima e o de baixo. Então, olha lá. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4, porque é 2 vezes 2, né? E 3 ao quadrado é 9, porque é 3 vezes 3. Então, 2/3 ao quadrado equivale a 4 nonos. Tá certo? Letra B. 1/5 elevado ao cubo. Mesma coisa, você vai elevar 1 ao cubo e depois 5 ao cubo. 1 ao cubo é 1 e 5 ao cubo é 125. Então, a resposta de 1/5 elevado ao cubo é 1 sobre 125. Reparem agora a letra C. Eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo. Gente, quando o expoente for negativo, a gente vai ter que fazer uma coisa aqui com a fração. A gente vai ter que inverter a fração. Então, o número 6 sobe e o 2 desce. E o expoente vai se tornar positivo. Então, olha lá, a gente tornou o expoente positivo, né? Tirou o sinal de menos e inverteu a fração. Agora a gente aplica 6 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2. 6 elevado a 2 é 36, porque 6 vezes 6 é 36. E 2 elevado a 2 é 4. No caso aqui, ó, 36 quartos é 9. Então, olha que interessante. Então, 2/6 elevado a menos 2 vai dar 9. Olha como é verdade. Quer ver? Eu vou puxar uma calculadora aqui, ó. E vocês vão ver que é verdade, ó. 2 dividido por 6 dá isso daqui. Elevado, vou colocar, a menos 2. Olha lá, 9. Tá vendo? Letra D. Na letra D é a mesma coisa. Eu tenho um número elevado a um número negativo, expoente negativo. Pessoal, aqui você fala, professor, mas aqui não é fração. Gente, todo número pode ser escrito na forma de fração. Então, o 2 pode ser escrito como 2 sobre 1, concorda? Então, aqui é o mesmo que 2 sobre 1 elevado a menos 3. Como que faz? Inverte, né? E o expoente vira positivo. Tá vendo? Aí faz 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1 e 2 ao cubo é 8. Ah, professor, por que 2 ao cubo é 8? Ah, gente, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2.
2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Tá vendo? Portanto, temos aí que 2 ao cubo é igual a 8. Tá vendo? Olha lá agora a letra E. Eu tenho menos 3 elevado a menos 2. Então eu tenho, vamos transformar em fração, menos 3 sobre 1, olha lá, elevado a menos 2. Inverte, vai ficar menos 1 terço, elevado a 2, inverteu. Gente, aqui eu vou ter, então, menos 1, o menos, pessoal, ele pertence à fração toda, tá? Mas na hora de fazer a conta aqui, ó, quando eu elevo um número negativo elevado a um expoente par, ó, 2 é par, a resposta vira positiva, tá? Então, um número negativo elevado a expoente par, a resposta é positiva. Porque, ó, menos 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Gente, menos 1 ao quadrado é 1, porque menos 1 vezes menos 1 é 1. Menos vezes menos é mais, regrinha de sinal. E 3 ao quadrado é 9. Então, aqui vai dar a resposta positiva, 1 nono. Tá? Faz assim que dá certo. Olha lá. Antes da gente partir para esse aqui, ó, eu lembrei aqui de uma coisa muito importante que eu tinha deixado passar aqui. Então, eu vou apagar aqui essas letras. A F, eu vou fazer um número decimal, tá? Elevado ao quadrado. A G, um outro número decimal elevado ao cubo. Tá? Essa aqui eu vou pôr H e I. Tá? Então, olha lá, quando eu elevo um número decimal, aqui eu pus muitas casas. Vamos diminuir uma casa decimal aqui, ó. Nesse aqui para ficar diferente. Quando eu elevo um número decimal ao quadrado, é a mesma ideia, né? Você vai fazer 0,5 vezes 0,5. Tá? Você vai fazer essa conta. Então, olha lá, 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 0, 0. Com 2, 2. Ponho mais aqui. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Agora, você soma normalmente. E você vai fazer o seguinte. Perceba que aqui, ó, tem um número depois da vírgula e aqui um. Total, 2 números depois da vírgula. Então, você vai contar 2 números e vai colocar a vírgula. Então, a resposta é 0,25. Tá vendo? Legal, né? A mesma coisa na letra G. 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Né? 0,8 ao cubo. Então, olha lá. Você vai ter que fazer essa conta primeiro e depois multiplicar por esse. Então, 0,8 vezes 0,08, né, aliás. Então, 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 0, 0. Com 6, 6. 8 vezes 0, 0. O resto aqui, ó, 0, 0, 0. Põe mais aqui, 0, 0, 0. Porque é tudo multiplicado por 0, né? Somou, olha lá. Contou quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A vírgula é aqui. Então, a resposta dessas duas é 0,0064. Mas eu tenho que multiplicar mais uma vez por 0,8. 0,08, né? Então, ó, 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. Com 3, 51, vai 5. 8 vezes 0, 0. Com 5, 5. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. O resto vai ser tudo 0 também. Né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Somou 2, 1, 5. 0, 0, 0, 0. Reparem que aqui tem 1, 2, 3, 4 números depois da vírgula e aqui tem 2. Total 6, né? 4 com 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai vir aqui. Então, a resposta disso aqui, ó, é 0,000,512. Quer ver? Vou apagar aqui. Ó. Tá vendo? Quer ver? Ó, fazendo a calculadora, ó. 0,0 elevado ao cubo. Olha lá. 0,000512. Tá vendo? Gente, agora a letra H.
Reparem na letra H que eu tenho um número elevado a uma fração. Como é que faz isso? Gente, sempre que o número for elevado à fração, a gente vai transformar numa raiz, tá? Esse número aqui de baixo vai ser o índice. Então, o índice aqui vai ser 2, né? Vai ser raiz quadrada. E o número de cima vai acompanhar o número grande, que é o expoente. Tá? Então, vai ficar 16 elevado a 1. Então, na realidade, isso aqui é a raiz quadrada de 16. Porque vocês sabem, né, que quando a raiz é quadrada, não aparece o índice, tá? Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4, 16. Então, ó vou provar para vocês, ó. 16 elevado a 0,5, né? Que é meio. Olha lá, 4. Tá vendo? Olha lá. Menos 27 elevado a 1/3. A mesma ideia, né? Então, aqui a gente vai ter a raiz. Só que aqui a raiz vai ser cúbica, né? Porque o índice vai ser 3, ó. O de baixo é o índice. E dentro da raiz vai ficar 27 elevado a 1. 27 elevado a 1 é o 27 mesmo, né? Menos 27. Então vai ficar a raiz cúbica de menos 27. Que número ao cubo dá 27? 3, tá, gente? Como aqui é menos 3, menos 27, vai ficar menos 3. Ah, professor, existe raiz negativa? Sim. Quando os índices for ímpar, existe raiz negativa. Quando for par, não. Tá? Então, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Por quê, professor? Porque menos 3 elevado ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ó, regra de sinal, ó. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Tá vendo? Menos 3 ao cubo, menos 27. Então, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Lembra que raiz é o contrário. Raiz é o contrário de potência. Lembre-se disso. Um é o contrário do outro, tá? Então, aproveitando o gancho, vamos para a radiciação. Então, vamos lá. Vamos tirar a raiz quadrada de uma fração. Como é que tira a raiz quadrada dessa fração? Simples. Você vai jogar a raiz quadrada em cima e raiz quadrada embaixo, igual a potenciação. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a resposta, raiz quadrada de 1, 25 avos, é 1/5. Agora, a letra B. Raiz cúbica de 1/8. E vai ser a raiz cúbica de 1 dividido pela raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, a resposta é meio. Letra C. Raiz quadrada de 4, 16 avos. Vai ser a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 16 é 4. Encontramos o número 2/4. Dá para simplificar, né? Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Eu obtenho, então, 1/2. Tá vendo? Letra D. Raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 100 vai ser 10. 121 é 11. Pronto, encontramos a fração 10 onzeavos. Não tem como simplificar, tá? Porque 11 é primo. Letra E. Raiz quarta de 16, 81 avos. A mesma ideia. Vai ser a raiz quarta de 16 dividido pela raiz quarta de 81. Que número elevado a 4 dá 16? É o 2, tá, gente? 2 elevado a 4 é 16. Pode fazer as contas. E que número elevado a 4 dá 81? É o 3. Então, a resposta é 2/3. Tá? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Letra F. Vamos finalizar, então, tirando a raiz quadrada de um número decimal. Como é que tira? A mesma ideia. Que número vezes ele mesmo dá 0,36? Vou dar uma dica.
A raiz quadrada de 36 é 6, tá? E reparem que aqui tem duas casas depois da vírgula. Então a resposta vai diminuir, vai ficar com uma casa depois da vírgula. Então a raiz quadrada de 0,36 é 0,6, tá? Vamos pensar a mesma ideia, ó. Vamos aplicar mais uma aqui, letra G. A raiz quadrada de 0,025. Então reparem que aqui, ó. Não, acho que vai ter que ter mais um zero aqui. Pera aí. Ó. A raiz quadrada de 0,025. A raiz quadrada de 25, gente, todo mundo sabe que é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Reparem que aqui tem 4 casas depois da vírgula. Vai dividir pela metade, vai ficar com 2 casas depois da vírgula. Então a raiz quadrada de 0,0025 vai ser 0,05. Vamos tirar a prova? Ó, 0,0025, raiz quadrada. Olha lá, 0,05. Tá vendo? Eu ia fazer assim, ó, a raiz quadrada de 0,025. Eu acho que não vai dar certo, quer ver, ó? Ah lá, não dá exato. Então, porque o número de casas tem que ser par, ó. 2 casas, 4 casas na raiz quadrada para dar certo. Tá? Olha lá. Deu certinho. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido e bons estudos. Até mais, pessoal.